ritmo que agita o seu astral. Bora apostar que aqui é o seu lugar. Papai na rede, vem comigo, vem postar. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho que deletar. Papai na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, a alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões, política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papai na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, vai sacudir geral. No ritmo que agita o seu astral. Bora apostar que aqui é o seu lugar. Papai na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho que deletar. Papai na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, a alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões, política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papai na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz sacudir geral. No ritmo que agita o seu astral. Bora apostar que aqui é o seu lugar. Papai na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho que deletar. Papai na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, a alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões, política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papai na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz sacudir geral. Então, galera, boa tarde. Estamos hoje aqui conversando com a nossa, posso chamar de vereadora, já esteve no mandato. Hoje, né, a vereança, novamente. Mas já esteve com o mandato no nosso município. 2017 a 2020. Josiane Morumbi, com certeza, não preciso fazer muita apresentação, que todo mundo já conhece, óbvio, pelo trabalho prestado. Principalmente recente, também voltado muito à mulher. E a gente sempre fala aqui em Campos que hoje, né, pelo menos nos últimos, acho que 2 mandatos, a gente não teve, ou pelo menos no último mandato, a gente não teve uma mulher. Nesse mandato. A gente fala atual. Desculpa. No mandato atual, a gente não tem nenhuma representante feminina, né? E aí, a gente sempre falando, eu fui conversando com o Everaldo, falei, mas a gente tem que trazer uma representante que já representou o nosso município e tem a oportunidade de estar sempre atuante.
nossa cidade. Isso pra gente é de grande alegria. Muito obrigada. Queria, antes de mais nada, agradecer pelo convite. É sempre muito bom estar aqui na família Rádio Aurora. Já estive em vários programas aqui. Queria hoje, né, especialmente agradecer pelo Papauá na Rede, né? E a Notícias Urbana, né, que está sempre sendo nosso parceiro aí. Tomara que seja a primeira de muitas. Bom, sim. E é assim, agradecer porque a gente está aqui sendo voz de outras mulheres, né? Mas, Felipe, eu venho para a política, assim, de uma forma até muito diferente da minha luta hoje pelas mulheres, né? Eu nasci de uma família de empresários, né? Meu pai começou de uma forma muito simples. E hoje a gente tem uma indústria em Campos, metal mecânica. A matriz é aqui há 30 anos, mas a indústria já existe vai fazer 47 anos agora em agosto. E eu fui para a política, aceitei o desafio, né, por não ter ninguém político na minha família, por entender que o município precisa de caminhar por conta própria em relação ao desenvolvimento econômico. Então, eu fui com essa bandeira por trazer mais indústria para Campos, porque, infelizmente, hoje o maior empregador de Campos é a Prefeitura Municipal de Campos. E a gente precisa mudar, né? Porque o que a gente mais conta, é claro que a gente vê, assim, outras empresas se interessando pelo município, montando algo aqui, mas a gente sabe que o nosso grande grande incentivo municipal são os royalties, né? E os royalties a gente sabe que é um bem finito, né? Então, assim, a gente precisa trazer outras indústrias. Eu acredito que Campos vai prosperar mais com indústria forte, comércio aquecido. A área de prestação de serviço também acaba sendo impulsionada, né, por ter indústria presente, por ter um comércio forte. Então, eu vim para a política com essa grande bandeira. Mas lá me apaixonei pelas políticas públicas de nós mulheres, por entender que a gente precisava desenvolver essa área. No entanto, que a gente fez muita coisa voltado para as mulheres, mas quando eu não tive a oportunidade de retornar à vereança, Vladimir falou: Josi, eu tenho esse projeto, você quer abraçar comigo? Eu falei que sim, que era ser a subsecretária da mulher, primeira subsecretária da mulher em Campos, né, que nunca teve, né, esse outro prefeito com esse olhar voltado para nós mulheres. E assim, né, a gente tentou fazer da melhor forma possível, junto com uma equipe extremamente, assim, motivada, que claro que a gente teve muita dificuldade, né, porque você montar uma pasta, né, o primeiro ano não foi fácil, a gente não teve orçamento, porque era do orçamento antigo, né, mas enfim, eu agradeço muito a equipe que esteve comigo, a gente conseguiu abraçar muitas mulheres, e a gente viu o quanto que era carente essa área, apesar de ter uma rede, né, antiga, que já apoiava essa mulher, mas a gente precisava, de fato, ter a subsecretaria e o CEAM. E, como falando em indústria, a gente às vezes lembra muito da época que tinha Big 13, Ponala, grandes indústrias, né, voltadas principalmente à área de moda. Têxtil, né? E hoje eu acho que o maior empregador comercial seria o Grupo Superbom. Sim. Que a gente tem muito orgulho de ser daqui no município. Sim. Mas, porém, a gente vê que tem uma área territorial muito grande. Tem algo se alcançar. Por exemplo, hoje a gente tem um distrito industrial, até faço parte da IC, que é a Associação das Indústrias da Codim. Faço parte do Conselho Fiscal dessa associação, já faço parte dela há muito tempo, deve ter quase, 7 anos. 7, 8 anos, e a gente vê que a gente tem um distrito preparado para abraçar outras indústrias, mas a gente precisa de ter essa visão de incentivo mesmo. Muitos avanços já aconteceram, mas a gente precisa continuar avançando. E a motivação para a política entra, né, cada vez mais forte com essa... Sim, muito me orgulho assim, de vir, né, com essa bandeira, porque a minha família, né, o que a gente tem, né, lá atrás, seu Beto foi um visionário, que é meu pai, que estudou, não fez nem a 4ª série, então, muito bacana, começou fazendo frete de carvão, chegava em casa todo pretinho, eu sou a filha mais velha,
E minha mãe também esteve muito presente com ele nesse início. E eu vejo que ele foi um cara visionário, teve a inspiração de Deus e abraçou. E hoje a gente já chegou a empregar 375 pessoas. Mas por conta de várias situações, hoje a gente reduziu, a gente está com 240 funcionários hoje na Morumbi. E, enfim, hoje a Morumbi representa, assim, a maior empresa na área de metalmecânica, né? Então, assim, a gente é muito importante para o nosso sindicato. E às vezes a gente passa por dificuldade, porque ser empresário no Brasil não é fácil, né? Mas a gente tem muita responsabilidade com as famílias que dependem da gente. Então, assim, a gente pensa na empresa, são 240 famílias. 40 famílias que dependem daquilo ali, né? A gente pensa na pessoa, mas não, é um grupo que ela representa, é uma família. Fora as empresas que prestam serviço pra gente, né? Então, assim, empregos diretos são 240. Isso é benção, né? Porque a responsabilidade E aí eu cheguei e a gente começou a fornecer alimentação para todo o quadro de funcionários, porque eu, antes de mais nada, antes de ser uma figura política, eu sou nutricionista. Eu formei em Viçosa, na Federal de Viçosa, eu tenho 27 anos de formada. Conheci minha cara metade lá em Viçosa, que também tenho 27 anos de casada. O meu marido é baiano e fui conhecer ele em Minas. Olha. Meu marido é engenheiro e a gente se conheceu nos últimos 6 meses. Então era para eu ir para lá mesmo, né? Então, assim, trabalhei muito antes de vir para a política. Trabalhei embarcada, trabalhei numa multinacional, trabalhei numa usina de açúcar e álcool, lá no Espírito Santo, a usina Paineiras, fui funcionária há 8 anos. Então, já vim para a política um pouquinho experiente, assim, tratar de pessoas, ser gestora de grandes equipes. Então, assim, a nutrição me trouxe, né? Eu sou gestora também de qualidade, então eu faço auditoria, né, da qualidade. A Morumbi tem certificações da qualidade. Na verdade, eu vim trabalhar com meus irmãos para implantar o sistema de qualidade da empresa. E é isso. E realmente a gente vê, vamos supor, no caso da mulher atuante, numa área que também, no passado, não era tão representada por mulheres, né? Que é a indústria. Sim, Como sim. que foi esse desafio? Então, hoje assim, eu fico mais no conselho diretivo, né, da empresa e tal, mas assim, tenho irmãos que são atuantes. Eu tenho uma irmã depois de mim, né, ela é atuante na área comercial, imbatível na área de vendas. Então, assim, a gente vem dando incentivo para que mais mulheres estejam presentes na produção, porque é muito, muito comum a gente conseguir ver mulheres no administrativo, no financeiro, no contábil, ou até no compras, mas na produção é mais difícil. Então, hoje eu me orgulho muito de ter passado pela Subsecretaria da Mulher, ter feito boas parcerias com a FAETEC, que foi uma delas, IFE, enfim. E através da FAETEC, a gente treinou várias assistidas nossas. Assistidas mulheres com a questão da violência e mulheres que não sofreram violência, que foram buscar a subsecretaria como um todo. E hoje na Morumbi tem 3 soldadoras mulheres, e era só a Simone há 17 anos. Ela se mantinha no pedestal dela como a única soldadora da Morumbi. E hoje a gente tem 3 soldadoras. Por quê? Consegui treinar as meninas na FAETEC e a gente conseguiu esse caminho, né, para facilitar esse caminho da busca do emprego para elas. Porque fica muito cômodo a gente treinar, capacitar, e depois essa mulher no mercado de trabalho, ela tá tendo a primeira oportunidade, muitas, né? Porque quando a gente volta para a questão da violência, Felipe, eu falo muito, tá, Felipe? Você pode me cortar. Esse momento é esse. Eu falo que a mulher que vive a violência, a gente tem que parar um pouco de julgá-las, primeiramente, né? Porque cada caso é um caso, tem casos severos, muito difíceis da gente, até como profissionais, as meninas técnicas, achar uma solução. Aquela pessoa está muito
machucada emocionalmente falando. Então não é fácil, não é um estalar de dedos que você sai dessa relação abusiva. E aí ela se sente até não pertencente a uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de capacitação. Então muitas deixaram de estudar, nunca tiveram a oportunidade de trabalhar, de carteira assinada. Então a gente tem que reconstruir essa mulher. Entendeu? Muitas vezes. Falar que após a violência existe uma vida, que após a violência ela pode buscar aquelas oportunidades que ela deixou no passado por conta desse relacionamento abusivo. Então a gente está ali para incentivar e moldar essa mulher dentro de todas as questões que ela tem de direitos, né? Esse encorajamento. Esse encorajamento. E com certeza. Aqui, na verdade, tem também a participação dos internautas, né? Que Emanuela Venâncio, estou no caminho para a solda, futura soldadora também. Isso aí. Falo com ela para falar com a gente, que a gente tenta fazer os contatos com as empresas que a gente conhece. Isso aí. E o Paulo Abreu, parabéns, Josiane. É um querido amigo. E com certeza, além do Instagram também, temos bastante participação hoje, dando um recorde. Que bom, que bom. Isso é bom demais, né? Isso aí. Fruto do seu trabalho, na verdade. E a gente quer ser esse portal também para poder estar multiplicando. Sim. Pronto. E aqui a gente teve a pergunta, que você esteve por 4 anos como vereadora, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou no mandato? As maiores dificuldades foi o respeito vindo do prefeito e da equipe dele, o respeito que eu... Qual foi o período? 2017 a 2020 foi do Rafael Diniz, do respeito do meu posicionamento. Eu vivi determinadas situações na Câmara que eu não entendia naquela época, que era assédio moral. De colocar para mim que eu não sabia como que funcionava a política. Por que você não entende ainda como funciona a política, Josi? Pula para o nosso lado que você vai ter todos os seus projetos serem votados por unanimidade, ou seja, não respeitar o meu posicionamento político, entendeu? Então eu tive muita dificuldade de colocar alguns projetos importantes, alguns até passaram pela Câmara, foram bem votados, mas Rafael não colocou em prática. Um deles, que muito me orgulha hoje de ter tido a oportunidade de ter montado, foi o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. O CEAM foi uma indicação legislativa nossa, que Rafael não teve vontade política de executar, e eu levei, através de uma conversa, até foi informal, encontrei com o Dr. Marcelo Lessa e falei o que estava me perturbando, né? O nosso saudoso Marcelo Lessa, né? Nosso promotor. Ele falou, não, Josi, leva para lá que a gente vai dar conta disso para você. E realmente ele deu conta. Enquanto eu estava já assumindo, né, como subsecretária da Mulher, eu tive que responder, né, como responsável pela pasta, sobre o CEAM. E o CEAM já tinha sido montado naquele mesmo ano, que foi 2021. Porque o CEAM ainda vai fazer 3 anos, em setembro desse ano. E a última estatística que eu tenho, porque eu tive que descompatibilizar, que a gente atendeu 3.450 mulheres em menos de 3 anos. Fora nossas atividades extra ao CEAM, como subsecretaria, por exemplo, Maria da Penha vai à escola, enfim, essas outras atividades enquanto subsecretária. E outro grande feito nosso foi a criação da Casa do Artesão, uma unidade fixa em Campos, porque a gente sabe que a maioria dos artesãos, né, a grande maioria são mulheres, muitas sustentam a sua casa, então foi igualmente, Rafael não executou, né? E eu luto por essa classe. No entanto, que através da Rosângela Gomes, que é uma deputada pela 3ª vez, ela está como deputada, está no mandato dela como deputada federal, todas as minhas grandes ajudas eu tenho que exaltar aqui a pessoa da Rosângela, que ela enxergou todas as nossas demandas, e os 2 carros hoje da economia solidária foi através de um diálogo nosso próximo. Esses 2 carros estão na minha conta no gabinete
gabinete dela, porque eu já enxergava desde quando eu era vereadora essa visão para as marisqueiras, para as mulheres artesãs, para as mulheres que vivem dessa área, entendeu? Então a gente conseguiu 2 carros para a economia solidária e hoje, enquanto secretária, a gente conseguiu R$488 mil para comprar uma van para esse CEAM, que hoje é só local, que a gente atende, né, no local hoje, né, lá na subsecretaria e CEAM, que são juntos. A gente vai fazer atendimento itinerante com a van. Então já existe esse projeto. E também implantar a Ronda Maria da Penha, que vai ser através da nossa guarda municipal. Que bom que a nossa guarda já está se preparando para ficar armada. E vai ser muito bom nosso trabalho subsecretaria com a Guarda Municipal, com a Ronda Maria da Penha. A gente vai poder trabalhar com a prevenção. Aproveitar para fazer um merchan de leve, né? Que agora vai ter concurso também para a Guarda Municipal. Sim, eu acho que já teve. Eu acho que eles estão sendo chamados já. Eu não sei se teve outro concurso. Mas Mas lembrar. Porque você viu, acho que já estão sendo chamados as pessoas que participaram desse último concurso. E aí, a Guarda vai trabalhar com a prevenção. Diferente da nossa patrulha Maria da Penha, que é da Polícia Militar, que só atende a mulher após a violência já ter acontecido, que a mulher tem que ter a medida protetiva para ser atendida. Então a gente vai se unindo, sabe por quê, Felipe? A política da mulher, ela não é só por si só, ela não consegue se sustentar e atender a mulher em toda a sua integridade, todos os seus direitos, só com a subsecretaria da mulher. Ela é transversal, ela precisa da pasta da educação, da saúde, do desenvolvimento econômico, que entra emprego e capacitação, né, treinamento. Ela precisa da assistência, desenvolvimento humano e social, enfim, ela precisa de todas essas pastas para a gente poder atender essa mulher com todos os direitos que ela tem já escritos, né, em tantas legislações nossa e que infelizmente às vezes ela não consegue alcançar. Isso colocar em prática que é o desafio. Sim. Porque realmente o projeto em si ter a sensibilidade de identificar o papel que a gente sente falta nesse mandato atual, que vai terminar agora no final do ano, que a gente não teve a vereadora. Sim, a representante feminina. Representante oficial ali dentro da Casa do Povo. E aí a gente fala, falta a sensibilidade da mulher. E realmente seria nessa hora do projeto, porém, colocar em prática é tão importante quanto. Eu posso te fazer uma pergunta? Então, você já me fez um monte, eu vou fazer uma pergunta para você, porque existem várias vertentes aí, cada uma pessoa que eu converso defende. Por que hoje as mulheres são a maioria da população e somos a maioria de eleitores? Né, que somos quase 54% de eleitores e 52% da população. Por que você acha que houve esse retrocesso na Câmara? Qual que o mais importante motivo para hoje a gente não ter uma mulher na Câmara? Então, na verdade, é bom eu ouvir de homens, isso é legal. Quanto cidadão, tipo assim, eu sinto que pode ser, eu não posso afirmar, mas eu acredito que tipo uma coisa corporativa. Tipo assim, mulher apoiar mulher, eu acho que seria o primeiro passo realmente para essa mudança de cenário. Porque a partir do momento, vamos supor, um exemplo, comunicador vota em comunicador. Não existe essa expressão, mas seria um marketing. Mulher apoiar na integridade outra mulher. Outra mulher. Porque é realmente quem vai lutar pelas causas. Eu acredito dessa forma. Uma das coisas, eu acho que também existe esse percentual de mulheres que não apoiam mulheres. Mas eu acho que o que é mais agravante, né, conversando com homens e com mulheres, porque, Felipe, não é uma guerra entre gêneros, né? Não é uma guerra entre homens e mulheres. Mas sim, a gente enxergar o papel de cada um na sociedade. Existe um papel dos homens e existe um papel das mulheres. Total. Então a gente luta não por igualdade, mas seria equidade. Mas o que eu acho que também que contribui muito é a mulher achar que a política é suja, que a política não é para
para a família, que a gente precisa desistir da política porque bota todo mundo no mesmo pacote, porque todos são iguais, toda gestão a gente descobre coisa errada. Mas aí, quando a gente vem com um objetivo, com uma missão, eu falo que hoje, por que eu entrei falando da Morumbi? Porque a opção minha hoje está na política, né? Porque eu podia estar fazendo esse trabalho, né? Não ia ser de forma tão ampliada, né? De atingir tantas pessoas dentro da nossa empresa. Porque eu sou gestora de qualidade também e de gestão de pessoas, né? De RH. Então, eu podia estar lá ajudando meus irmãos a tocar nossa empresa, e é algo que é meu também, como herdeira, né? Mas eu vim para a política como missão. Então, enxergar que nem todos são iguais, enxergar qual a história desse pré-candidato, se ele já foi, ele já teve a oportunidade da vereança, ou como prefeito ou prefeita, o que ele fez de fato? Hoje, ele tem um nome limpo? Ele já tem nome que infelizmente não te dá essa credibilidade para você poder votar. Então, nós mulheres precisamos, como a gente se envolve na educação dos nossos filhos, lutamos por transporte, por educação, assim, no sentido de que quando meu filho não tem creche para ele, para poder eu continuar trabalhando, eu não vou lá e luto pela educação. Então, por que de não lutar também nessa forma consciente de votar em pessoas do bem, pessoas que não enxergam só o seu umbigo, que entenda que tá na política para servir, não para ser servido, porque muita gente confunde isso, né? Então, eu acho que antigamente, tipo, eu como mulher, eu vou botar até eu no passado mesmo. Mamãe, e aí? Não sei, minha filha, vamos perguntar ao seu pai quem que a gente vai votar. Então, a mulher sempre seguiu ou o marido, ou o filho, ou o vizinho, ou um tio. A mulher, por si só, não se posiciona ainda por completo dentro da política. Entendeu? Ela sempre ouve, véspera já de votar, ou no dia da votação. Para quem que eu vou votar? Pergunta pro outro. Ao invés de já ter o voto dela consciente. Fulano vai votar, mas eu vou votar, não sei. Conversar sobre política dentro da nossa casa. Tem um fato até curioso. Na época que eu comecei a entrar na política, existia aquela questão do impeachment da Dilma. Sim. E a minha filha, Ana, não me lembro mais quantos anos ela tinha. Hoje ela tem 20. Ela entrou em pânico, chorou, falou, mamãe, você não vai entrar nesse negócio não, daqui uns dias vão ficar falando da senhora lá na escola, que você é essa mulher aí que estão falando, ou seja, ela nem entendia muito bem que era presidente, provável e que estavam acusando, né, Dilma, não estou aqui para falar que se foi positivo ou negativo o que estavam acusando, mas a situação de vergonha para ela, naquele sentido, de ter alguém envolvido na política. Então, por a gente não ter nunca falado sobre política dentro de casa, faltou essa instrução lá atrás. Hoje não. Hoje elas estão politizadas, né? Porque a gente entrou na política, meu marido é super parceiro, não se envolve muito na política, mas sempre me deu força para tudo, porque ele já foi servidor público. Às vezes ele entende como que funciona a política de perto, que é perigoso certas situações, eu não tenho muito filtro, eu sou meio sem medo de falar a verdade, entendeu? Então, assim, ele é parceiro, me apoia, mas hoje a gente conversa muito sobre a política dentro de casa. Então, falta também as famílias falarem a importância da política na vida das pessoas, porque é o exercício da cidadania. E eu costumo dizer que você pode ser um mega empresário, mas você vai precisar em algum momento da política. Como? Por exemplo, a Morumbi, hoje a gente ainda não consegue pagar um plano de saúde para os nossos funcionários. Então eu preciso da saúde pública funcionando. Hoje a gente ainda não tem o nosso transporte privado da empresa, eu preciso do transporte público funcionando para levar e trazer os nossos funcionários no horário adequado e em segurança. Então a gente tem assim, a gente precisa de uma política tributária que o empresário precisa sobreviver. Então tudo é política. As taxações agora, é recente, né? No âmbito federal, trouxe muito isso até para as redes sociais. Até recente, todo mundo agora tem uma hora ou outra você vai ver alguma coisa no feed falando sobre taxação. Sim, Começou com a Shopee, que era um meio, né, das pessoas adquirirem pequenos bens, mas hoje já entende-se que desde a luz que a gente deixa acesa
né, Sim, dentro da casa. não é só você que vai pagar, somos todos nós. É um banho mais demorado, que a pessoa ficava, não, meio ambiente e tal. A pessoa não sentia, mas agora tá sentindo no bolso. Já entende que o banho tem que ser mais encurtado por conta dos valores, dos Sim. custos. E as taxações são um reflexo disso. E aí, realmente, é através da Casa do Povo e, no caso, os ministérios que vão adequar essas questões, né? E, realmente, a política... Não, tá envolvida. Goste, assim, hoje, enquanto eu fiquei, enquanto secretária, muito me dava orgulho do governo que Vladimir, né? Porque ele também foi testado, né, pela primeira vez ser prefeito. Mas, assim, Vladimir é um cara, assim, eu saindo da política, eu vou continuar votando nele como cidadã. Porque ele é incansável, é um cara que ele é acolhedor, ele faz com que, de repente, você traga uma pessoa importante. Então, ele não mede esforços para aumentar o nosso grupo. E ele é incansável na execução. Então, assim, comparando os dois governos que eu tive a oportunidade, eu não sou da política muito antiga, cara, Vladimir, nota 10 para ele, assim. Porque, infelizmente, o governo de Rafael era um governo de muito planejar e pouco executar. Era um tal de muita gente falando bonito. Uma tríade, que é o privado, o público e as instituições de ensino. Tá, e aí? E o que executou? Então, assim, hoje mergulha muito de estar no grupo de Vladimir, e eu tive vergonha de ser vereadora na época de Rafael, entendeu? Então, assim... De fato, a gente ainda teve um período que foi de pandemia, né? Acho que foi quase que a metade sim. do governo. Então, eu acho que isso também dificultou a última eleição também. Por exemplo, eu tenho pessoas que me apoiam, que são mais de idade, segmento da igreja e tal, e que não saíram de casa para votar. Então, assim... E até mesmo para as reuniões, né? Poder conhecer o trabalho, as propostas e tudo mais, realmente se torna... naquele momento mais difícil, né? A gente estava preocupado muito com a nossa família, com a nossa saúde, né? A flexibilização foi logo próximo ali. Foi, acho que perto de um mês antes que flexibilizou, e logo depois de começar a reunião. Só, peraí, ainda tem gente que de vez em quando a gente não encontra máscara na rua. Uhum. Isso é uma realidade ainda que as pessoas... ainda há casos de Covid ainda, né? Sim. Enfim. E aí também você fica, quem trabalha na área de saúde, se expõe muito, né? A imunidade, né? Enfim, é isso. E, de fato, vencer, né, e participar, na verdade, desse momento já é uma vitória, né? Participar dessa construção, que pegou um momento ali que foi de pandemia, foi um momento de pânico mundial, com mandato, e hoje também, diretamente, né, através da pasta, está na política atuante. Sim. São duas vitórias fortes, né? Assim, eu falo, Felipe, que foram duas vivências totalmente diferentes. Você ser legislativo é uma coisa, e legislativo com o prefeito do seu lado deve ser melhor ainda. Eu ainda vou realizar esse sonho ainda, de ter o prefeito, estar dentro do grupo do prefeito atual. E ter sido do executivo. Então, assim... É tudo muito diferente. Do meio privado para você ir pro executivo, às vezes você quer comprar, quer resolver, não sei o que, é processo. E tem as legislações, né, hoje, de licitação, enfim. Então, é complicado. Você, às vezes, tem que arrumar parceiros mesmo, que você não consegue a execução daquilo rápido. Então, assim, eu tenho muito, muito a agradecer ao IFE. Foi parceiraço nosso em toda a nossa gestão, a Defensoria Pública, ao Ministério Público, a DEAN, entendeu? Eu peguei um longo período com a doutora Ana Paula, da gestão. Então, assim, foi primeiro fluxo que a gente construiu foi entre DEAN e CEAM e assistência, né? Porque antes de existir o CEAM e a Subsecretaria da Mulher, quem fazia esse papel com as mulheres vítimas de violência era a assistência, né? O SUAS, né? Não tinha o papel igual é o CEAM, porque hoje a gente faz atendimento clínico, ou seja, as mulheres podem ir ao CEAM, elas têm atendimento semanal com a psicóloga, ou com o advogado, ou com a assistente social. Já na assistência, elas tinham um atendimento que não podia ser clínico, atendimento de ambulatório mesmo, né?
Então, a gente também criou entre a assistência e a gente, né? Porque a gente, não sei se você sabe, a gente tem mais um equipamento que chama Casa da Mulher Benta Pereira, que acolhe as mulheres vítimas de tentativa de feminicídio, muitas, porque tem que ser agressões severas para ela ficar acolhida na casa. E elas podem levar seus filhos até 18 anos, ou seja, elas não precisam separar desses filhos. E lá a gente tem também equipe multidisciplinar, é endereço sigiloso. Sim. Então, de 6 em 6 meses, de ano a ano, a gente troca essa casa, porque pode ter ficado sensível o endereço dessa casa, e as mulheres são seguras. Aí tem vigilantes mulheres, tem orientadoras sociais, psicóloga, assistente social e advogadas. Enfim, tem uma pessoa também na limpeza, um administrativo. Então, são todas mulheres acolhendo outras mulheres. E elas chegam lá, ficam até 6 meses, em média. Muitas das vezes saem sem os documentos. A gente precisa fazer toda essa busca de documentos dela, dos filhos. Se os filhos também vivenciaram muita violência, eles trazem enraizado isso dentro deles. Às vezes a gente coloca na escola, às vezes a gente também bota em atividade contraturno, fora do horário da escola convencional. Eles fazem natação, jiu-jitsu, judô, para poder ajudar essas crianças também a ter uma nova vida. E aí a gente entrega um ser humano mais preparado para ter uma nova vida, com novas oportunidades. É bem bacana também. É bem bacana também. Pelo me passando, realmente resguarda esse ser humano para, eu tenho uma proteção. Porque sim, se o companheiro foi que agrediu a esposa, em maioria pode ser o pai ou a figura masculina que tinha na casa. A grande maioria, se eu não me engano, é 75% a 80% das violências acontece dentro do ambiente doméstico. Então, assim, geralmente parceiros, pais, irmãos. A gente tem muito caso de netos batendo no idoso. Então, o lugar que era para ser um lugar de mais proteção é o lugar que mais acontece a violência. E agora também a gente vê também que tem casos também de companheira que agride a esposa. Sim, sim. A gente também atende mulheres trans. Sim. E mulheres que têm relacionamentos homoafetivos também no CEAM, né? Desculpa eu ficar falando a gente, atende, como se eu estivesse na pasta ainda, gente. Eu não sou mais a subsecretária, quem tá lá, né, que me substituiu de forma brilhante, foi Laila Tavares, é uma amiga muito querida, e já era nossa gerente, né, psicossocial, é assistente social muito comprometida, muito competente, e continua fazendo um trabalho lá brilhante. Isso é. E uma das coisas que eu vim de Rotary. Sim, eu sou do Lions. Bom. Sou parceira do Lions. Também, né? Porque o marido também Não, marido não. Eu sou domadora mesmo. É a domadora mesmo. E realmente a gente, nos cursos de capacitação de presidência, principalmente, a gente sempre aprende que o importante é deixar a casa pronta para o próximo que vai assumir. Sim, então, o sucessor, né? Eu sou família do Rotary também, porque a gente é família intercambista. Então a gente recebe intercambistas lá em casa. Minha filha foi para a Finlândia através do Rotary e a gente já recebeu um menino, Kevin, e Miranda, uma menina. Já recebemos 2 intercambistas lá em casa. E hoje também eu sinto muita falta mais ativo. Meus pais foram do Rotary nos anos 90, quer dizer, final de 88 ali até 95. E aí depois eu entrei já em 2003, eu acho. Aí fiquei até 2007. E realmente, depois de 2007 eu senti por ter saído da Câmara Júnior e tal, mas... você já fez parte da Câmara Júnior? Também. E aí e hoje eu não vejo essas novas gerações tendo esse relacionamento. Eu chamo as minhas filhas hoje... também, não tem pertencimento assim dentro do Lions, enfim. Apesar de ter trabalhos para os jovens, né? E a gente sempre... Aí você vê os clubes cada vez mais envelhecidos, com pessoas com mais idade. Isso aí é um grande problema. As sucessões a gente precisa trabalhar, né? E esse terceiro setor, né, como a gente sempre expõe, era para justamente trabalhar aonde a política não estava alcançando. E a gente complementava com esses projetos sociais.
E isso acaba trazendo um outro sentimento, que é um engrandecimento espiritual gigante, assim, imensurável, vamos botar. Porque realmente você trabalha e fazendo projeto para a nossa sociedade. Sim. E tendo esse... Sem fins lucrativos, sem fins né? lucrativos, com compromisso e 100% financiado do próprio bolso. Que era uma... Mas só que você faz ação, faz bingo, faz atividades, jantares. E a gente sempre... E motiva. O filho aprende vendo... Então, eu não sei se o Rotary é igual o Lions. A gente tem um cronograma anual que fala sobre o meio ambiente, que fala sobre a questão do câncer de mama, que fala sobre visão. A gente tem, assim, várias datas que a gente tem que fazer alguns eventos. E é muito bacana, que eu vou mandar um beijão para minha amiga, que eu me orgulho muito dela, Neide Ottoni, a nossa primeira governadora mulher de Campos, da LC 11, que pega Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, é de Campos, acabou de assumir agora como governadora. A gente já teve outros governadores aqui em Campos. Robertão, do posto Robertão, já foi governador, mas Neide é a nossa primeira mulher. Tá nos representando parabéns. Dentro do Lions, né, Neide? Com certeza. E é muito bom, que eu acho que dá um outro ritmo também para a sociedade. Sim, civil sim. organizada, que a gente chama tanto, né? E, de fato, são formas de atuar, né, também na vida, né, da comunidade, da sociedade nossa, diretamente. Óbvio que não com a mesma força da caneta de uma vereador, de prefeito. A gente tem grandes instituições, Felipe, aqui em Campos, né? Como a PAI, a PAP, Lions não, a PAI, a POI e a PAP. Né? São 3 grandes instituições que também acabam fechando uma lacuna que a prefeitura não consegue alcançar, com pessoas, com crianças com deficiência, principalmente, né? Adultos, enfim. Então, assim, esse terceiro setor precisa existir. Porque a prefeitura sozinha não dá conta. E ele é a nível. A gente fala, muda até eu também amo. A atmosfera, assim. Eu falo que quando eu tiver velhinha, já aposentada, eu só vou ficar fazendo bem dentro das ONGs, enfim, vou mexer só com essa questão aí, né? De me doar para o próximo. Tem uma memória muito afetiva, muito forte com minha mãe, atuante na Casa da Amizade. Que eram as reuniões de quarta-feira. Aqui em Campos tem? Aqui na casa... Tinha outro. Tem. Lá em Cachoeiro eu também frequentei com a minha mãe. Do lado da Catedral, que é a rua Paul Harris, em homenagem, né, ao fundador do Rotary. Aí ali tem a Casa da Amizade, e ali iam para quarta-feira e sentar na máquina para poder fazer... Enxovais para crianças, bebê, né? Tinha outras coisas. E organizava, vamos fazer saúde e bem-estar em tal bairro, assim. E ali então, Casa da Amizade é do Rotary? Porque eu não tenho lembrança direito desse vínculo com o Rotary, porque em Cachoeiro também tem, e a Casa da Amizade de Cachoeiro até lançou um livro de receitas. Eu não sei se vocês tiveram aqui em Campos. Muito conhecido o livro de receitas. Eles fazem até novas edições, colocam. E aí vendem em prol de alguma instituição. Excelente. E, de fato, você vê ali as pessoas se movimentando, né? Vamos botar de forma mais ativa. Sim. Né? Porque realmente é essa movimentação que a gente também não pode deixar 100% para a prefeitura, por exemplo. Sim. E eu não sei se você sente isso, o bem que você faz para o outro é muito maior na gente, né? Volta. Enfim, e por isso que isso nos estimula. Sim. Porque a gente recebe muito. E aí, em algum momento... Pode aumentar um cadinho desse negócio que eu tô congelando aqui, pessoal. Tá parecendo Polo Norte. Já tem perguntas lá, amigo. Já tem aqui, ó. Não sei, tô enxergando muito, parabéns. Não. Ah, tá. Aldeci, Luiz Cláudio Rosa também, dando positivo. Luiz Cláudio Rosa também reforçando aqui. Parabéns, José Morumbi. E, né, que feliz por ter você aqui também com a gente aqui no Papauá na rede hoje. E com certeza é um momento ímpar. E aí, mulherada, vamos perguntar aí, ó. Política de nós mulheres. Isso aí, vamos botar aí na rede. E à frente da subsecretaria, o legado deixado, assim, é o que a gente tá Então, o primeiro grande feito lá foi o CEAM, né? Montar o CEAM.
A gente brigou muito para ter uma equipe. Hoje a gente tem 2 psicólogas lá, tem uma assistente social e tem um bocado de advogada. Acho que 3 advogadas. E aí a gente fez esses atendimentos, mas a gente, assim, enquanto equipe, nós fomos incansáveis, assim. Tem a doutora Érica, que é a coordenadora do CEAN, né? E é advogada. E eu e Érica e algumas meninas fomos para muitas empresas para adequar uma legislação federal, que é importante as empresas hoje terem implantado e precisa ter comprovação desse treinamento dentro da empresa, que é falar sobre assédio moral e sexual dentro do ambiente das empresas. Ou seja, você precisa de um RH preparado para acolher essas denúncias, como tratar. Então, você tem que ter um canal de denúncia dentro do RH, e é onde essas pessoas que forem denunciar, elas não sofram retaliações. Então, existe uma legislação, agora eu esqueci, que eu tô meio esquecida, muita coisa na cabeça, mas existe essa legislação. Se Érica estiver me ouvindo, coloca aí pro pessoal, Érica, qual que é essa legislação federal. E aí a gente foi no Porto do Açu, em quase todas as empresas, fomos aqui na Dorel, fomos em algumas empresas lá da IC, da Codim, enfim, fizemos muitas empresas para poder levar sobre essa questão legal, sobre assédio moral e sexual. A gente também, além de implantar isso, eu falei, né, a gente fez 33 unidades, eu não sei se elas fizeram mais depois que eu saí, do EJA, levando a importância do relacionamento saudável. Antes isso tinha um tema que falava sobre relacionamentos abusivos, a gente resolveu botar o lado positivo, como é ter um relacionamento saudável, porque você vai falar para jovens, né, falar da importância, né, da gente ter a privacidade como mulher, né, dentro da relação, por exemplo, nós, né, o homem e a mulher, a questão de a exigência, não, você vai ter o Instagram, mas eu tenho que ter a senha, ou eu tenho que estar junto. Você não pode ser amiga de fulano e beltrano mais, porque agora você é minha namorada. Você não pode usar determinadas roupas, você não pode ir em determinados lugares. Então, a gente começa a questionar esse tipo de comportamento com os jovens. Então, a gente foi em 33 unidades do EJA, foi muito bacana. O pessoal do EJA também, da educação, nos abraçaram. Nós implantamos o selo Empresa Amiga da Mulher, incentivando as empresas a contratarem uma quantidade maior de mulheres. Mulheres também para assumirem cargo de comando, né? Mulheres que tenham, por exemplo, voltam da licença maternidade, terem um espaço para aleitamento, ou seja, até uma pessoa que possa levar o bebezinho para ter o aleitamento, né? Sim. Amamentar dentro da empresa, ter um espaço, enfim, várias coisas que a empresa precisa atender, né? Acho que são 15 requisitos e ela precisa atender até 7 para poder ganhar o selo Empresa Amiga da Mulher. A gente também, recentemente, montamos o protocolo Mulher Segura, que o Botequim, né, Malandro, recebeu o protocolo Mulher Segura, foi muito amplamente divulgado, a revista Fever também até falou. Ou seja, se a mulher chega no Malandro, todos os funcionários foram treinados pela Subsecretaria da Mulher. A mulher pode pedir ajuda dentro do banheiro, que tem um QR Code para isso, e eles têm conhecimento de como ajudar essa mulher, de levá-la para um ambiente mais seguro, até que chame a polícia, até que chame o 190, né, que é a polícia, até que chame também, por exemplo, se a mulher estiver machucada, que chame uma ambulância, enfim, alguém da rede de atendimento a essa mulher para acolher essa mulher. Então, a gente até teve, quando a gente foi... A subsecretaria foi treinar, eu soube que uma das funcionárias já tinha sofrido assédio por 2 vezes, assim, de clientes mesmo. Então, ela se posicionou. Então, não é só a cliente, mas sim as pessoas que trabalham no estabelecimento também.
E a próximo estabelecimento parece que vai ser Casa da Árvore, né? Que tem muitos shows. Sim. A gente pretende também ir no Louco. E tem um restaurante e também que é Casa de Show em Guarulhos, que agora eu não lembro mais. Enfim, a gente está implantando, porque a gente pegou aquele modelo que deu certo na Espanha, que foi o protocolo No Calen, né, que prendeu o Daniel Alves e que deu certo, porque a boate tinha esse protocolo e ela soube ouvir a mulher, a mulher teve credibilidade, acreditaram na mulher, e por isso que Daniel Alves hoje tá preso, né? Tá com a tornozeleira, né? Eu acho que ele não ficou preso, mas hoje ele tá respondendo a liberdade. Mas ela foi uma menina que o pessoal fala, nossa, ele acabou com a carreira dele. Não, ele acabou com a vida da menina. Então a gente às vezes fica focando, né, porque é estrela, né? Não, ele acabou com a vida da menina. E ainda bem que ela foi ouvida. Então a gente fez muita coisa, além do Ronda Maria da Penha, que a gente vai implantar, o CEAM itinerante. E a gente participou de muitos... Justiça itinerante, a gente sempre tinha alguém, porque lá a gente ouve e pode ser pode se colocar à disposição das mulheres para pedir ajuda. A gente fez muitas entrevistas para poder a gente divulgar que tem mulheres ainda que não sabem que existe o CEAM em Campos, por mais que a gente divulgue. Enfim, a equipe da subsecretaria do CEAM, da Casa da Mulher Benta Pereira, é uma equipe de excelência. Agora, uma coisa que veio à cabeça, tipo, a gente, óbvio, fica à frente desses projetos. O sentimento, quanto ser humano, é difícil também saber mesclar. Vamos supor, você ouvir certos relatos e quando chega em casa com aquela... eu sempre falo isso, parece que você já me ouviu falando isso, Felipe. Que a gente não tem um botãozinho de desligar. Tipo assim, agora eu estou na minha família, no meu ambiente, meu familiar, eu tenho que dar atenção à minha família. Que nada. Aquilo fica ainda na sua cabeça. Às vezes você continua ainda trabalhando, porque você precisa de tirar aquela mulher de segurança dentro do hospital, tem que levar até a DEAN, ou aquela pessoa está no meio da rua e precisa de denunciar, ou aquela pessoa está no meio da rua e não quer denunciar, mas pode ir para o CEAM. Isso é importante a gente falar, que no CEAM a gente respeita a vontade da mulher. Se ela não está preparada para denunciar, então ela não vai denunciar. Então ela precisa, de repente, de conseguir se restabelecer para poder lá ficar forte para denunciar, ou não denunciar. Então, assim, não temos esse botãozinho de desligar. Infelizmente. Tem a famosa árvorezinha na frente de casa que a gente deixa os problemas. Não tem. Infelizmente, não temos. Realmente, eu vejo porque um dos casos que me chamou muita atenção uma vez, não sou da área, e ouvi, por causa de projeto social, voltado à roda e tudo mais. E foi uma fala da menina que, quando ela sofreu, né, um crime desse, uma violência, não chegou a ser concluída, vamos dizer assim, não foi um caso de estupro. Porque a gente não pode falar na rede social. Não, podemos falar. Então, não, o nome não. Não, o nome da pessoa não. Não, da pessoa não, falando do caso. O crime não, pode falar, você não está citando a pessoa. Quantas mulheres são violentadas? Mas, de fato, chegou próximo e era uma pessoa ligada à família. E aí, quando foi contar pra mãe, ao invés de ter um encorajamento, credibilidade da mãe. Veio a frase, não deixe seu pai saber disso, senão vai dar um negócio muito pior. Tipo assim... Que o pai ia quebrar, ia perder a cabeça, cara, né? Botar nesse sentido. Não, mas... tomar as providências dele, porque não ia ter cabeça pra suportar de ser uma pessoa tão próxima ali, ele ia tomar a atitude dele. E a mãe foi, ao invés de encorajar e falar, vamos à delegacia, ou vamos tomar parte, e realmente... Quis colocar panos quentes deixa seu pai saber disso, senão vai dar um problema muito grande. Outra mulher, né? Mas às vezes também, Felipe, existe o choque das gerações, né? Então, por mais que... Eu acho que é um desafio ser pai e mãe, não é fácil. Eu sou a pessoa que cobra mesmo. Eu brinco que eu sou a bruxa memela de casa, e meu marido é baiano, ele... conversa, ele acolhe,
Enfim, mas eu acho que precisa ter esse equilíbrio, né? Se os dois fossem bravos, era pior, né? Mas a gente precisa do diálogo, né? E, por exemplo, ela foi procurar quem? A mãe, né? Então, o que era esperado é que a mãe acolhesse e visse todas as possibilidades que ela tinha ali, né, para denunciar, que é um direito dela, né? Então, assim, de fato, a mulher ainda consegue privar a mulher de falar, que ela, no final das contas, ela se sente até culpada. O que eu fiz para favorecer isso? Qual que foi meu posicionamento? Será que postura eu tive? Então, a mulher ainda se sente, às vezes, culpada, responsável, entendeu? Então, a gente precisa quebrar esse tabu. E eu acho que a gente... existe até uma dúvida, né? Se existe mais casos ou as mulheres estão mais encorajadas a denunciar. Então, a gente não consegue, que eu acho que isso é uma linha muito estreita, né, da gente entender. Mas a gente sabe que hoje as mulheres estão mais encorajadas, sim, entendeu? Eu acho que é importante, para denunciar, né? Porque eu acho que o diálogo tá aí. Elas veem que hoje elas têm uma rede de apoio, que elas não estão sozinhas. Isso é muito importante. Essa própria ferramenta da palestra na sala de aula encoraja essas jovens. Sim, no final das palestras sempre a gente é chamada. A gente é chamada num cantinho que vai contar algo. Às vezes fala de outra pessoa, mas é ela que está vivendo, entendeu? E a gente sempre tem esse atendimento particular depois. Altas horas, né? Quando vai perguntar uma coisa, não, que eu tenho um amigo. Um amigo que está querendo saber. E aí tira a dúvida e realmente aprende o caminho que deve ser levado, né? Para poder não gerar um problema maior ou resolver aquele que... Mas isso tudo surge da necessidade da informação, né? Sim. As pessoas mais informadas, né, são as pessoas mais encorajadas, porque você vai saber quais são os seus direitos, né, quais são os equipamentos que você pode buscar, entendeu? Ajuda. E que você não precisa viver aquilo sozinho, né? Então, a gente tem assistida que é, assim, muito lindo. A gente tem assistidas que escolhem passar os aniversários com a gente. Porque a gente passa a ser uma família para elas, entendeu? Onde elas são ouvidas, foram acolhidas. Dentro da nossa gestão também, a gente fez um negócio muito bacana, que o Márcio está até aí junto comigo hoje, foi com a agência Rosana Guzmão. A gente fez uma parceria muito brilhante, assim. A gente pegou 17 assistidas nossas que já estavam de alta, vamos botar assim, que a gente podia expor elas, né? Que a gente pôde expor elas. E a gente fez um projeto que era ressignificar. O desfile, se eu não me engano, às vezes eu acho que o desfile significou ressignificar. Então, elas desfilaram em parceria. A gente arrumou vestidos. Muitas nunca tinham colocado um vestido de festa. Parceria para poder maquiar, fazer cabelo. Rosana ensinou elas a desfilarem na passarela. Elas foi lá no... Ai, meu Deus, no... esqueci agora, eu vou lembrar ali na Pelinca, como? Palácio da Cultura. Palácio da Cultura, Eu vi que teve 15 anos recente. Não, já teve 2 15 anos lá. Então, foi no Palácio da Cultura, a gente montou uma passarela para elas e teve uma mostra de fotografia delas, preto e branco e colorido, ou seja, o antes e o depois, assim, enorme. Então, assim, foi um evento muito emocionante, muito. Aproveitando, mandar um abraço pro Márcio e pra Rosana, que são um casal que eu admiro, eu também admiro. Próximo com eles num projeto de um livro, e já conhecia, óbvio que aqui em Campos a gente conhece, e trabalho, assim, fenomenal, principalmente esse projeto agora só reforçou o carinho, mas também daqui de Campos, as crianças que gostariam de ser modelo e tal, e realmente tornaram isso realidade. Sim. Eles têm uma franquia hoje que deu certo, né? Miss Brasil Real. E que tem várias categorias, ou seja, mesmo que você não seja muito alta, você pode ir lá realizar seu sonho de ser modelo. E até Miss, como tem várias categorias. Então, eles são os parceiraços mesmo. E aí, a gente fez isso, teve uma repercussão muito bacana, que elas tiraram foto com uma camiseta branca, de calça jeans, todas iguais. Fizemos um banner enorme de cada uma. E aí, teve
a amostra dessas fotografias e teve o desfile delas. Então foi muito bacana. Elas estavam. É outro momento, já que o coração transborda de outra forma. Isso, exato. Os olhos começam a entregar. Eu sou apaixonada por política pública das mulheres mesmo. Já avançou muito, sabe, Felipe? Mas temos muito que avançar ainda. Sim. E momento, acho que hoje, de forma racional, tem buscado esse desenvolvimento, né? Sim, eu acho que o pessoal fala assim, vamos mulherar, né? Eu acho que a mulher hoje entendeu o papel dela na sociedade. A gente precisa se unir cada vez mais, que a gente já veio de muito mais longe, né? Antigamente, né, questão familiar, por exemplo, você não podia escolher quem que você ia namorar, casar, entendeu? A mulher não podia estudar, fazer faculdade, era ainda mais impossível. Você não podia sair de casa, igual eu saí de casa com 17 para 18 anos, para estudar fora, em outro estado. Eu tive resistência ainda no meu pai, porque a minha mãe é essa mulher empoderada mesmo, desde aquela época. E aí, eu ainda fui estudar em Ouro Preto, que, assim, é uma universidade que, enfim, tem muitos universitários, né? Então, assim, cultural. E aí eu fui para Ouro Preto, fiquei 6 meses, depois fui para Viçosa. Foi difícil papai encarar isso, foi a primeira. Lá gostou de café ou já gostava antes? Café pro lado de lá é forte, né? Mas Espírito Santo também, né? Onde eu nasci, no Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Então, assim, eu lembro que eu saí de casa porque minha mãe peitou meu pai, porque por ele, no entanto que ele não deixou eu morar em alojamento, eu morei numa pousada do Aleijadinho, lá em Ouro Preto. Fiz 6 meses de nutrição, depois estudei, passei em Viçosa e fui para Viçosa. Porque eu tinha que encontrar André também, né? Então eu tinha que ir para Viçosa. Aí eu lembro das dificuldades, porque antes eu tinha passado em medicina aqui em Campos, morando em Cachoeiro, papai não deixou. Com 16 para 17 anos eu passei em medicina, papai não deixou eu vir para cá, porque era super longe de Cachoeiro e era muito nova, né? E aí depois eu resolvi fazer nutrição. E ele ampliou os negócios para Campos. Aí veio para Campos depois, né? E agora eu vou me realizar através da minha filha, que tá fazendo medicina. Ih, bacana. A minha mais velha. Vou ter uma psicóloga e uma médica. Então, assim, a gente já veio de muito mais longe. Eu acho que a gente tem muito ainda a alcançar. Essa questão da representatividade feminina na política, a nível municipal, estadual e federal, a gente tem muito que avançar. Não é fácil, porque a gente passa por muitas dificuldades de reconhecimento da nossa importância, entendeu? Da gente ter esse diálogo, essa fala com razão, com conhecimento. Então, assim, eu falo que a mulher, quando ela pega algo como missão, ela se estrutura, ela estuda, a gente precisa ser sempre melhor para poder a gente ter o nosso espaço. Então, eu acho que a gente tem muito que avançar. Uma das coisas, aí é um recado para o nosso futuro prefeito novamente, né? Nosso pré-candidato a prefeito, que é Vladimir. Campos já tem um tamanho e já tem avanços para a gente ter uma secretaria da mulher. Ele tem até lá no gabinete dele um projeto para virar de subsecretaria para secretaria. E a gente precisa dessa autonomia enquanto secretaria. Para a gente ter saúde dentro da secretaria, para a gente ter qualificação em emprego, para a gente ter outras áreas que hoje a gente precisa da parceria, mas nada melhor do que a gente ter dentro da secretaria. E hoje, no caso, a gente falando de mulher e tudo, com relação à mulher na política, hoje a gente tem uma pré-candidata a prefeita também no nosso município, que é a delegada Madeleine, que também tem as mesmas, tem as pautas muito semelhantes, até por trabalho da execução dentro da Polícia Civil, né? Ela já foi... já foi delegada do DEAN. Isso. Num período, assim, um pouco curto, né? Mas ela já esteve lá na DEAN. Porque eu acho que a doutora Ana Paula, ela estava na fundação da DEAN, né? E ficou 8 anos, né? E aí, Madeleine, eu não sei se foram 6 meses ou 1 ano, não sei. E aí, numa eminente eleição, né, que as duas saiam vitoriosas,
teria uma forma das duas caminharem em prol da mulher no nosso município? As duas quem? Ela como prefeita e a senhora como vereadora. Como que seria esse cenário, né, eminente? Então, Pra eu 2025. conheço Madalene, a gente teve uma relação muito bacana profissionalmente, até mais próxima, né, como colegas mesmo. Ela é uma mulher muito inteligente, né? Eu até falei com ela, tá preparada? Porque a gente sabe quanto que a prefeitura, né, a política é difícil, né? Ainda mais quando a gente fala para a mulher. Esse ambiente que eu falo que é muitas vezes não sempre hostil para nós mulheres, De né? todo sentido. Não, na então verdade, então assim, hoje eu tenho lados políticos totalmente diferentes do dela, né? Eu caminho com o Vladimir desde o começo, né? Com a família Garotinho, né? Desde o início eu falo que o político precisa ter um posicionamento. Sou totalmente contra aquele político pula para cá, pula para lá, aqui tá mais vantajoso. Enfim, a gente precisa ter alguns valores que não são negociáveis. Então, quando eu me posicionei a primeira vez, enquanto vereadora, que eu era da oposição, poderiam, como me ofereceram, milhões que eu não ia pular para o outro lado, porque eu tinha um posicionamento. Então, a gente precisa de ter esse posicionamento. E hoje, Madalene está ao lado oposto meu, mas eu desejo tudo de bom para ela. Eu acho que a mulher precisa de alcançar no executivo e no legislativo, a nível municipal, estadual e federal. Quanto mais a gente se posicionar, melhor, né? A gente já teve um exemplo, né, de ter uma prefeita mulher em Campos, que foi a única, que foi Rosinha Garotinho. Eu sou suspeita em falar que eu sou mega fã dela, sabe? Rosinha é uma pessoa mega do bem, e eu sempre tive muita admiração, apesar de não ter o envolvimento na política ainda. Eu era só uma eleitora. O famoso picado pelo mosquitinho. Eu somente era eleitora e da família Morumbi, porque ela nos visitou muitas vezes. Ela teve a oportunidade de fazer um vídeo da campanha dela dentro da nossa empresa, falando sobre a capacitação, sobre a importância da solda, sobre a importância da indústria em Campos. Foi na era que montou-se o Fundecan também, que foi um investimento que nós fizemos, né? A gente pegou o empréstimo com o Fundecan e aumentamos 3, 4 vezes no nosso parque fabril, pagamos em dia, é muito importante a gente falar. A gente recebeu juros, porque quem pagava em dia recebia os juros atrasados. E infelizmente teve outras indústrias que vieram a passeio em Campos e não montaram nada. Então, assim, eu desejo tudo de bom para Madalene, mas hoje a gente está em lados opostos, né? Em lados opostos, mas ela é uma mulher muito inteligente e muito sagaz, muito temente a Deus também, né? Eu acho que qualidades, né, que são importantes para você saber aonde você anda, onde você pisa, enfim. E no futuro, será que a gente vai ter a primeira dama concorrendo? Olha, não tem vontade, tá? Eu também sou mega fã de Tassiana como ser humano, primeiramente. Antes de eu falar não é primeira dama, não, é a única dama. Sim. Ela briga. É a expressão que eu... é a única dama. Eu sou amigo de adolescência de Júlio, que é irmão dela. A gente foi criado, não o conheço, não. Mas eu conheço a filha, a irmã. Isso, que é a Alexandra, que é a Fred. Aí a gente foi... tinha sempre contato, né? Por ser amigo do Júlio, de adolescente. E hoje ver, vamos botar assim, o poder de oratória, a apresentação. Ela é uma menina, eu falo menina, né? Mais nova que eu. Ela tem muita empatia, é muito simpática, muito acolhedora. Ela se encontrou nesse papel extremamente... Ela assumiu esse papel de excelência, assim, de responsabilidade, de estar onde Vlad não consegue estar, né? Porque o prefeito é humanamente impossível o prefeito estar em todos os lugares. E ela abraçou muito a bandeira, né, da assistência. Então, assim, dos nossos acolhimentos com menores, né? Então, assim, eu sou mega fã dela. Mega. E ela vai ter, se ela decidir estar na política, ela vai ter um futuro brilhante. Brilhante mesmo. Porque ela aproveitou essa oportunidade, tem aproveitado para mostrar quem ela realmente é. Porque ela não recebe salário,
Entendeu? Ela é simplesmente a esposa de Vladimir que quer ajudar o marido nessa grande missão, entendeu? Então ela entendeu a importância dela para Vladimir ficar mais equilibrado, mais tranquilo, né? Então ela dividiu um pouco essa missão com ele. E a gente já vê também nas redes sociais a Gabi também já despontando. Ela é uma fofura, aquela menina, é fora da curva. Ela é uma fofura, assim, fora da curva. Você vê que é no sangue, né? Porque você vê o filho de Clarissa, Vicente. Vicente também tem o poder da oratória, já era ator, né? Ele esteve em Campos com ele é ator mirim. Junto com o André Luca. Então acho que já nasceram naquele berço, né? De repente tem dificuldade, Dona Tamires e Dona Ana Clara, que são minhas filhas, que não viveram no berço político, né? Então só estão vivendo agora. Mas eles já nasceram, mas tem o dom também, né? E aí a gente vê desenvolvimento. Gabi é uma fofura. Na internet ali, óbvio que é onde eu tenho contato, né? Pelas redes sociais. Minha esposa que chamou a atenção a primeira vez, ela viu ela. Não, teve um dia que ela assumiu o pai dela lá em Farol, do Mangueirão, não sei o quê, com toda alegria, uma gracinha ela. Então, assim, é importante, né, ele ter esse apoio na família, porque começa a viver o dia a dia dele. Então, quando ele tá ausente, elas, ou eles, né, porque tem um menininho, né, o Anthony, eles sabem que o pai tá trabalhando de verdade, é importante ele estar próximo da população, né? Então, vai vivendo com o pai aquilo ali, ou com o esposo, né? Mas Tassiana é muito, muito bacana, muito bacana. E ela tem uma simpatia. Sabe o que a minha mãe fala? Minha mãe mora em Cachoeiro, no Espírito Santo. Minha mãe fala: falta uma primeira dama dessa aqui no meu município. Por que a gente nunca nem via primeira dama? Eu falei: mamãe, então a gente tem que produzir uma Tassiana para Cachoeiro. Com certeza. Ai. Eu acho que também é uma pessoa também que eu já tentei estreitar convite para vir, que foi o próprio Vladimir. Mas eu acho que agora eu vou conseguir essa ponte. Não, vamos trabalhar com isso, né? Então vamos. Do jeito que eu falei... Não, falei, mas também não estou inventando, né? Eu confirmei aqui que a gestão dele é uma gestão muito responsável, né? E que eu vejo a diferença entre um gestor e outro. Ele tem feito muito pela saúde, pela educação, pela área de assistência, né? Vou puxar saco também da parte da mulher, né? Turismo, áreas que a gente não via nada, né? Hoje a gente tem turismo lá com a Patrícia, Edivar. Enfim, a gente vê áreas funcionando, desenvolvimento econômico, né? Então, com Mauro Silva. O Fundecam hoje, é importante a gente falar, que eu falei aqui sobre a Morumbi pegar esse empréstimo. O Fundecam Mulher, a gente tem o Fundecam Mulher. E assim, em relação ao Fundecam, esse fundo... Quem mais pegou esse empréstimo foram mulheres. Então, a gente tem muitas mulheres empreendedoras, Felipe, em Campos. Temos. E uma vertente diferente, né, do homem, vamos botar assim. Porque buscam projetos que, eu falo por minha mãe ter sido empresária, há alguns anos atrás, minha esposa também empreender na área de estética, por exemplo. Só que vocês já chegam com um projeto diferente da gente. A gente pensa, vou abrir uma loja. Tá. A mulher chega, não, eu vou abrir uma loja. Mais detalhe. O financeiro vai ser assim, fornecedor vai ser tal, não sei o que. Já chega com todo... Eu falei, tudo já tá minucioso, né? Tudo pequenininho. Não, eu sou auditora da qualidade, né? Aí fala, meu Deus, é uma mulher como auditora hoje, nós estamos ferrados, porque a gente vê os detalhes dos detalhes dos detalhes, entendeu? A gente chega pensando, não, tá, beleza, vamos abrir a loja e tal. Vai ter. A gente não pensa que vai ter um letreiro que vai ter que chamar a atenção de tal forma. Já vem já com a ideia construída. Vai ser e tal, rede social, vai ter tal momento. O fornecedor vem de não sei da onde. Tem tudo já projetadinho certinho. Eu falei, tá, mas você levou quanto tempo pensando? Não, isso aí tem que ser assim. Eu falei, tá, tem que ser, mas eu não pensei nisso tudo, não. Só pensei em abrir. E realmente vocês veem, uma mulher tem esse tato. Sim. E isso, pra mim, acabou sendo um aprendizado de dentro de casa mesmo. Mas é o famoso, né? Só muda o endereço. E com certeza isso que vem nos motivando a realmente sempre estar
exercitando essa coisa do precisamos de ter mulheres na nossa Câmara para realmente. Eu acho que a gente essa... precisa de mulheres em todos os ambientes, Sim. né? Então, assim, na política também é importante. Mas quantas mulheres que ficavam sem serem exaltadas numa empresa, tal, mas elas estavam ali de frente, mas na hora de fazer a entrevista, na hora de ouvir, colocam elas nos bastidores, entendeu? Então, tem muita mulher aí. A gente também, enquanto subsecretária, a gente montou o projeto que chama Mulheres em Destaque. A gente entrevista essas mulheres ao longo do ano, mulheres que fazem a diferença em vida, porque a gente tem muito isso, né? Exaltar as mulheres que já fizeram nossa história e que não estão mais entre a gente. Então, aí veio essa inspiração de criar o Mulheres em Destaque para destacar o quanto de mulheres que a gente tem que fazem trabalhos brilhantes em muitas áreas, entendeu? Então, assim, a gente homenageou 44 mulheres. Você entrevista essas mulheres ao longo do ano, sai nas redes sociais, tanto da subsecretaria, também nas redes sociais da prefeitura. Elas contam a vida delas, como que elas viraram empreendedoras, ou se destacam na saúde, ou se destacam na educação, enfim, tivemos de várias áreas, difícil pra selecionar. Na área da música, enfim, a gente entrevistou, e aí em março do próximo ano é o mês da gente entregar essa honraria para as mulheres. Entregamos uma placa com a logo do projeto Mulheres em Destaque, e foi lá no Teatro de Bolso. Então, assim, foi muito bacana, e entregamos essa honraria para uma mulher trans. Então, assim, ela se emocionou, Renata. Não, eu aqui. Como que eu me imaginava estar aqui? Então, assim, a gente precisa também fazer um trabalho específico com essa população, porque eles não se sentem muitas vezes, não a Renata, que é empoderada, é assistente social, ela é assistente social do Irmãos Solidariedade, né, que trabalha com as pessoas com HIV, né? Mas tem outras mulheres que não... Outra guerreira. Fátima também é uma outra guerreira. Então. Décadas. Então a gente tem mulheres, assim, fantásticas. A gente homenageou Naira, da APAI. APAI não, a PAP. A PAP. Da PAP. Enfim, teve várias mulheres. Enfim, a Fátima da Defato. Várias mulheres aqui, enfim, vou lembrar Laila Póvoa, que hoje é representante do esporte, né? É vice-presidente do americano. Então, assim, a gente teve várias mulheres, 44, né? Então, agora a gente também tem esse projeto de homenagear enquanto elas estão fazendo. A primeira dama também foi homenageada. A gente teve a primeira assistente social do nosso município. Enfim, foram várias mulheres homenageadas de diversas áreas e diversas idades. Isso é bom, que mostra que realmente motiva, né? A quem está na atividade, ali no dia a dia, realmente está sendo reconhecido. E o outro a outra que está pensando em começar, já... peraí, tem visibilidade. Tem. E é um lugar de honra, né, no nosso município. Sim. E isso acaba... Coisas boas motivam outras pessoas a fazerem mais coisas boas. Às vezes a gente tem alguma atitude positiva, e às vezes a gente fala assim, não queria divulgar, mas às vezes você não faz para ter o mérito, né, daquilo, mas quando a sua atitude acaba abraçando outras pessoas, motivando, incomodando outras pessoas, isso também é extremamente positivo. Tô puxando aqui a colinha aqui do Instagram, que eu vi que você fez uma postagem pro Dia do Homem. Não foi? Acho que teve uma postagem aqui homenageando o Dia do Homem. Sim, a importância dos homens, né? Enfim. Foi aqui no dia 15 de julho. Eu fiz tem que buscar o recurso da colinha, porque eu não lembrava a data certinha. Mas a gente, né, tá sempre acompanhando. Sim. E, de fato, a gente até brinca entre os homens que não existia uma data, né? Aí a gente ficava brincando, dia de todos os santos e tal, mas óbvio que como existe o dia dos pais, né, também, tem o dia enfim. do homem e foi reconhecido. E existe um dia também, lá em dezembro, não sei se é 1º ou 2, que é dia
do enfrentamento à violência contra as mulheres, mas uma movimentação feita dos homens, é o laço branco, entendeu? Então, ou seja, homens que já foram sensibilizados da importância da gente ter outros homens, entendendo o quanto que essa estatística incomoda ou está na nossa casa, na nossa família, de todos nós, né? E aí isso me fez lembrar, Felipe, que a gente tem um outro projeto que está aí quase dando start, mas já tem até algum tempo que a gente está lutando, é a criação do grupo reflexivo dos homens. Os homens vão sair com medida protetiva e vão ser obrigados, através do juiz, né, da área da violência doméstica, não sei se é Dr. Maurício ainda que está, mas era Dr. Maurício, e vão ser obrigados a ter terapias com advogados e psicólogos homens e até assistente social também homens, e vão fazer terapias em grupo. Então, toda semana a gente vai ter um grupo aí de 30, 40 pessoas, porque infelizmente o Dr. Maurício disse na época que é uma estatística altíssima, não tentativa de feminicídio ou de feminicídio, são crimes mais brandos, que você tem como reverter esse ser humano. Sim. Que você não precisa desistir dele, entendeu? Que ele possa se arrepender e salvar o ser humano ou a família, enfim. Então, sociedade. Reintegrar esse homem à sociedade para que ele não volte também a cometer outros crimes. Então, vai ser extremamente importante. O Dr. Maurício cedeu um espaço dentro do fórum, mas isso ainda não aconteceu. E aí é um aviso para o prefeito que a gente precisa para poder a gente fechar a rede de apoio à mulher e também a conscientizar os homens. A gente precisa montar esse grupo reflexivo dos homens. E vendo aqui também nas datas comemorativas com relação ao comerciante, né? Comércio nosso de Campos, como que você vê hoje no âmbito, né? Tipo, o que a gente pode melhorar, ou se realmente visão de shopping tem mudado muito. Eu tenho visto muitas lojas saindo de dentro do shopping e realmente... Que é muito gasto fixo, né? Buscando, né, essa porta realmente na rua, que acaba trazendo esse movimento para a cidade. Eu acho que é bacana o shopping, gosto, principalmente por causa de cinema, praça de alimentação, facilita bastante. Sendo que pra gente, eu já fui comerciante, como falei, da minha mãe, que a gente acaba abraçando, né, como família, e a gente via ali de rua, era muito mais flexível pro pequeno começar a empreender. O que a gente está vendo, assim, vou fazer um diagnóstico hoje como cidadã, não como uma pessoa que faz parte da prefeitura, mas também pode ser. O nosso centro, ele precisa ser revitalizado, né? A gente tem muito problemas de falta de piso, aquelas canaletas faltando, pessoas que já caíram, fios em todos os lugares, muitas lojas antigas sem revitalização. Então a gente precisa dessa repaginação no centro para atrair mais a população, para frequentar mais. A gente vê também muitos empresários abandonando, né, fechando seu negócio, e isso é de cortar o coração, porque a gente sabe que não é só a família do proprietário, são outras famílias que dependia daquele negócio, né? Então, acho que a revitalização do centro já é um projeto, tanto com turismo, quanto também no gabinete do prefeito. Eles sabem que a gente precisa avançar nesse sentido, né, de revitalizar o centro para ser um local que atraia os comerciantes para reabrir, ou outros também para abrirem pela primeira vez o negócio. E a gente vê o comércio muito forte, por exemplo, em Goytacazes, né, que virou uma outra cidade. Eu, assim, fico encantada quando a gente precisa passar por Goytacazes, né, porque aí você, de repente, reduz o valor do aluguel para quem não tem o seu imóvel próprio, né. Você vê outros bairros, a gente foi no bairro Santa Helena, até fui visitar uma amiga querida, Débora, um beijo para você, na X3 Modas, ela abrindo o próprio negócio dela dentro do bairro dela. Então a gente vê essa migração
vocação do comércio para alguns bairros, né? Então a gente precisa realmente repaginar o nosso centro para ser mais atrativo. O comércio de campo sempre foi um dos que mais traziam esse desenvolvimento, né, para a economia nossa local. Então a gente precisa incentivar. Muitas famílias dependem do comércio, né? A gente sabe que tem muito aqui comércio e prestação de serviço, né? Igual você falou da sua esposa que mexe com beleza, tem muita gente nessa área também. E volto a dizer que a indústria, o salário médio da indústria é muito maior do que o comércio e a prestação de serviço. E uma pessoa bem empregada na indústria, ela vai gastar no comércio, né? Então, por exemplo, a volta, né, de Vladimir com esse cartão cidadão, a gente sabe que as pessoas gastam no comércio local, né? E isso faz com que a economia gire. Então, assim, eu acho que a questão do comércio precisa ter sempre esse olhar, né? Eu acho interessante que a gente, como estudou em Minas, certamente viu ali uma realidade até de turismo. Uhum. Que aqui a gente não tem não sei se o nome ainda é Feira Mão de Campos, mas tem as barracas na frente do sim. Uhum. Que tem Mãos de Campos, aí tem o artesanato, aí tem a economia solidária, tem... A gente tem um setor dentro da Prefeitura de Economia Solidária também, que está vinculado ao desenvolvimento econômico, né? E uma coisa que eu sinto falta, posso estar errado, que era ter essas ações voltadas dentro do Shopping Estrada, que é onde a gente recebe o turista. E uma pessoa já me falou sobre isso, a gente tem um fluxo de pessoas e tem um monte de lojinha lá fechada no shopping. Mas eu acho que ali tinha já um projeto, que eu acho que é do governo, não sei se é federal ou estadual, enfim, para a gente também revitalizar o shopping Estrada, para que volte essa movimentação. Então, assim, essa questão cultural, né? Essa questão do artesanato, ou é daqui, é da terra, né? Porque o que falta em Campos? Por exemplo, quando você vai em Belo Horizonte, quando você vai em São Paulo, Salvador, né? Meu marido é de Salvador. Você sempre tem um comércio local, aonde você vai encontrar vários presentinhos, várias lembranças, né? De você poder levar para quem ficou, né? De quem que você lembrou com carinho. Porto Seguro, lembrei de você. Aí vem o artesanato em Campos, vem o chuvisco, vem um bom bocado maravilhoso que eu levei para a festa junina da minha mãe fim de semana. Então tem várias pessoas que são os talentos que estão nos bastidores, que a gente precisa, né, dar a oportunidade deles terem um local e aonde comece a ter consciência assim interna. Você quer levar alguma coisa? É tal lugar. Então, por isso de ter a Casa do Artesão ser um lugar fixo e que de fácil acesso, né? Para que a gente leve lembranças de Campos. É da terra, acho que podia até criar um selo feito aqui, entendeu? É de Campos. Para que a gente também estimulasse. A gente tem várias cervejarias em Campos, né? Cerveja artesanal. Já tem aquele samba também na Praça do Liceu. Então, assim, eu acho que isso incentiva, né? As pessoas tem para onde escoar a produção, né? Porque é difícil você produzir, não tem para onde ver, motivar. Produção, né? Porque, vamos supor, mas o shopping Estrada, outras pessoas já me falaram. Tô tão fora do Não. Foi bola dentro, assim. Foi assertivo. Na verdade, eu sempre vejo dessa forma, né? Eu me programo para poder viajar. Uhum. Não é tipo, vou arrumar. Você faz um planejamento. Você tem um planejamento e aí já pensa nessas questões. Tipo, eu indo para Porto Seguro, por exemplo, vou trazer um berimbau, você tem alguma relação que você vai trazer de presente para alguém que você gosta. Uhum. E aí, vamos supor, na Praça no Salvador, por exemplo, hoje a gente não tem, como já foi no passado, né? Acho que ali tinha onde tem um chafariz, ali eu acho que tinha parada de ônibus, tinha alguma coisa nesse sentido. De ônibus de... Turismo? Externo. Tá. Tipo, ônibus que vem de outras cidades. Como o Roberto da Silveira também já foi, hoje ele é mais municipal.
Hoje o Shopping Estrada que atende essa coisa de descer o turista. Essa demanda. E até mesmo, cara, de carro, vai abastecer alguma coisa, ele parar no Shopping Estrada, ele sabe que teria onde comprar essas coisas de Campos para levar para... E tem um pano de prato, que é muito bonito também. Quer ver, esses dias eu fui... Feita à mão, né? Eu fui em Pernambuco, no casamento de um... Na verdade, eu fui em Recife. Foi Recife. A gente foi num espaço que um padre, mega empreendedor, do lugar muito pequenininho, mas o lugar é um paraíso. Nós fomos até num hotel fazenda, um hotel... não era all inclusive, a gente já foi num resort que era all inclusive, mas esse não era. Era assim, você podia levar tudo que lá tinha, micro-ondas, geladeira, não sei o que, você podia fazer até essa comida ali. Mas aí a gente foi saímos para comer fora e fomos lá no espaço, tem até o nome do padre. Cara, um lugar é tão incrível que o padre foi mentor de tudo. Vários estandes, barracas, assim, mas bem estruturadas, fixas, com vários tipos de comidas tradicionais do lugar e tudo. Eu tinha até comida japonesa, que eu sou apaixonada no Japim. Aí, depois das comidas, tinha os... a fazer, né? É difícil em casa, né? Aí, depois tinha a parte de doces, tudo gastronomia. E depois o artesanato. Cara, eu trouxe tanta coisa linda. Tanto de saída de praia, de peças bonitas de cerâmica, enfim. Mas ele abriu um galpão, assim, sabe? Assim, um negócio bem aberto, bem bonito, e tinha até o nome dele. E eu achei incrível. A gente foi para esse lugar, cada um foi para a área que queria, e depois a gente reencontrou dentro de um restaurante só. Mas eu passei, eu comprei artesanato, eu trouxe um monte de lembrança, ou seja, a gente precisa de um lugar que funcione todos os dias. Entendeu? Que a pessoa, o turista, possa ir ali de referência. De repente, com aquela reestruturação do nosso mercado municipal, porque quando a gente vai em Belo Horizonte, São Paulo, a gente procura o mercado municipal, né? Para poder comprar cachaça, licor, não sei o quê, pastel, e essas lembranças, né? Mortadela de lá, que o pessoal fala que é um negócio... as frutas são maravilhosas, enfim. Então, assim, você sabe aonde buscar esse tipo de lembrança. Então, a gente precisa dessa referência em Campos, sim. Vamos pensar nisso. Agora recebi ali a informação da produção que nosso tempo já esgotamos. E isso é ótimo, porque realmente a gente está... Germano, dá um tempinho a mais aqui para nós, eu e Felipe, porque a gente gosta de falar, Germano. E com certeza isso vai acabar abrindo o quê? Uma parte 2. Isso aí. Em breve. Isso aí. E te espero aqui. Vamos ver se a gente consegue puxar o prefeito. Vou tentar ser a sua porta-voz. Então, de repente, já vem os dois, de repente, a gente poder fazer um bate-bola mais tranquilo também. Isso aí. E, de fato, parabenizar por tudo que já tem feito pelo nosso município. Obrigada. Parabenizar também por estar novamente colocando à disposição da nossa cidade. Mas lembre-se que ninguém faz grandiosas coisas sozinho. Sim. Né? Sempre tive parceiros e parceiras, né, junto conosco, né, acreditando, né, que a missão tem que ser coletiva. E no que o próprio Notícia Urbana puder também estar com as portas Obrigada. abertas aqui na Rede Aurora, papauá na rede, com certeza. E vamos buscar, assim, realmente colher, né, resultados cada vez maiores e que realmente vão criar impactos na nossa sociedade. Queria agradecer Everaldo aí, né, pelo espaço, por me proporcionar aí uma entrevista com o Felipe, esse cara inteligente e simpático. E agradecer ao nosso amigo Germano, né, que sempre me convida, eu me sinto em casa, já falei com ele, que eu já sinto, nem me sinto mais convidado, me sinto da casa mesmo. E o nosso amiguinho que tá ali nos bastidores. Josuel, melhor. Como? É Josuel. Josuel. Brigadão aí por tudo. É o melhor editor ao vivo dessa Rede Ele que vai fazer os nossos cortes, né? Isso aí já tá certo, já, ó. Obrigada, querida. Valeu, querido. Obrigadão. Joia. Um abraço, sucesso sempre. Obrigada. Obrigado, galera. Forte abraço e tchau, até mais. pessoal. Tudo de bom. Já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais.